Olá, sejam todos bem-vindos novamente à nossa aula de alfabetização e eu digo para vocês que é a aula que eu mais gosto. Eu adoro trabalhar alfabetização, adoro trabalhar jogos de alfabetização e assim, o que eu vejo é muito importante, desenvolve muito a criança porque você vai trabalhar com material concreto, ela vai estar vendo, ela vai estar pegando, então assim é muito interessante, os resultados são muito bacanas e hoje sim eu trabalho muito. Paola, eu posso trabalhar com quem esse material que você vai apresentar agora? Gente, vocês podem trabalhar com criança com dislexia, excelente. Crianças com todo tipo de problema de aprendizagem na alfabetização. Saiam um pouco daquele negócio do tradicional papel, papel, papel. É essencial que tenha papel, Nada dá para fazer 100% só jogos ou só teoria. Como eu já disse, tudo a gente tem que trabalhar conforme na medida certa, né? O que eu falo para vocês, assim, a minha experiência com alfabetização, quando a gente vai trabalhar com criança em alfabetização, que ela já passou um pouco, né, da idade, ou está um pouco defasada em relação às outras crianças dentro da sala de aula dela, principalmente dentro do reforço escolar e na questão do atendimento psicopedagógico, o que eu acho que mais atrapalha são os pais, a ansiedade dos pais. Eu pego muita criança no terceiro ano, esse terceiro ano vai baixar para o segundo, né? Mudou um pouco as regras. Então, o que acontece? Eu sinto isso, que muitas vezes a ansiedade dos pais, a falta de estimulação dos pais, atrapalha muito na questão da alfabetização, porque não é só a aprendizagem, tem o emocional, tem o comportamental, isso influencia muito a criança. Então, se um conselho para psicopedagogo, até para psicólogo, se tem uma criança que está com um problema sério, né? Questão familiar, questão afetiva, sofreu abusos, não adianta só um profissional trabalhar. É necessário que exista uma equipe multidisciplinar para que as coisas aconteçam. Eu sou psicopedagoga, eu vou trabalhar alfabetização. Se eu pego uma criança que está passando por um momento difícil, uma situação difícil, e eu não tiver ajuda na parte comportamental, de uma psicóloga, até mesmo acompanhamento do neuropediatra, né? Estiver ali acompanhando, eu não tenho sucesso se não tiver apoio. E muitas vezes essa ansiedade dos pais é tão grande porque o menino passou o jardim 2, não tá lendo, aí vai. Passou a primeira série, não tá lendo. Chegou na segunda série, não tá lendo. Aí chega na terceira série. Desculpa, gente, não é série, é ano, mas tem algumas escolas ainda que trabalham com série. É terceiro ano. E aí o pai ele fica louco. Quando ele vai buscar um profissional, ele quer que você resolva em 3 dias. Ele quer que no mês a criança... Ele já chega e diz assim, quanto tempo leva para alfabetizar uma criança? Aí você já tem que responder. Se seu filho não foi alfabetizado no tempo correto com as outras crianças, é porque alguma coisa tem de errado. É dificuldade, é uma despedagogia. Meu filho é pequeno, ele vai no dia que... Gente, isso atrapalha. A criança tem que ir todo dia para a escola, tem que seguir um roteiro, um planejamento, para poder fazer essa questão da plasticidade cerebral, o esquema de aprendizagem, porque tudo é um jogo, é um quebra-cabeça, você vai montando peça. Faltou uma peça, tudo ali vai ser atrapalhado, porque as peças vão continuar sendo encaixadas, mas vai faltar uma peça ali, e aquilo ali vai trazer um problema, uma defasagem, uma dificuldade, uma falta de conhecimento. Então, essa semana passei um problema muito sério com a mãe. Eles estavam com um problema muito sério, questão familiar, e ela veio pra cima de mim. Eu já tinha 3 atendimentos com a criança. Então, assim, você como profissional, você tem que se mostrar assim, que você sabe o que você está fazendo, você é capacitado o que está fazendo, você tem que seguir o que você fez. Claro que informação de fora é muito importante, mas trabalhar sozinho não tem condições. Então, nós vamos começar agora com nossos jogos de alfabetização. E por que eu falei dessa mãe? Porque ela veio falar pra mim, ela queria só que eu fizesse jogos com a filha dela. Não adianta fazer só jogos.
eu preciso também trabalhar outras atividades, porque é um conjunto para a gente poder ter sucesso, a aprendizagem, a alfabetização. Então, o primeiro jogo que a gente vai falar, eu quero que vocês acompanhem no slide, é o jogo sobre a cruzadinha. Eu tenho uma outra figura aí que vocês podem acompanhar, mas o jogo que eu trabalho de cruzadinha é esse aqui, é um jogo bacana. O que é a cruzadinha? Também vocês podem trabalhar, gente, quem nos grupos de WhatsApp, de trocas de materiais, na internet, Facebook, vocês podem também imprimir na folha, né? TDAH, excelente. Dislexia, excelente. Todos esse processo aqui que eu vou falar é excelente para criança que tem transtorno, dificuldade, o autista, as síndromes, excelente para alfabetização. Porque você pode trabalhar em conjunto com o método fônico, os jogos, e eu falo para vocês, eu sempre tive bons resultados e consegue, mas tudo a gente tem que respeitar o tempo da criança. Não adianta eu querer construir uma casa e não construir o alicerce dela, já querer ir direto para o telhado. É isso que hoje muitas vezes acontece quando os pais vêm procurar os profissionais. Então, assim, o que as palavras cruzadas, elas podem auxiliar? Uma das principais habilidades da criança, ela é estimular a memória, coordenação motora, coordenação espacial, percepção visual, figura de fundo. Por quê? Porque você vai estar ali com a cruzadinha, então ela vai ter que ter aquele raciocínio somente no papel. Ela pode ser usada desde a educação infantil, essa ferramenta pedagógica, até o segundo grau, faculdade. Eu adoro cruzadinha, eu adoro trabalhar com cruzadinha. Criança com TDAH é muito bacana, dislexia é muito bacana. E também eu tenho outros transtornos de aprendizagem. A utilização ela é feita em todas as disciplinas. Você pode trabalhar em todas as, inclusive matemática e português, criança. A criança ela vai começar, o que ela vai favorecer? Ela vai começar a ver os erros dela. Ela vai reconhecer sozinha, não vai ter ninguém olhar para. Ela vai começar a reconhecer sozinha os erros dela, pois quando ela pegar para escrever uma palavra, né, nos quadradinhos, vai faltar. Se ela tiver escrito errado a palavra, ou vai faltar, ou vai sobrar quadradinhos. Então, dali ela já vai ter aquele discernimento que tem alguma coisa errada. Pode ser a cruzadinha, a gente pode montar ela na horizontal, pode montar na vertical. Ela é muito antiga. A origem dela é no Antigo Egito. Depois de muitos anos foi aqui no Brasil. E nas escolas ela é muito usada. O objetivo você vai tentar ler e saber, né? Antes de assim, vai ter uma antecipação da palavra, uma leitura mental, uma escrita mental. Então você vai ler a questão do conhecimento sonoro. A gente entra um pouco na conscientização fonológica. A gente pode trabalhar quantas letras, quantas sílabas, sílaba tônica. Então, assim, é uma ferramenta que você pode trabalhar desde a educação infantil até sempre, né? Você pode adicionar estratégias de leitura, que, igual eu já falei, vai permitir a antecipação quando ela for escrita, esse treinamento, né, da memória. Quais são as possibilidades? Eu posso observar as figuras, que normalmente tem figuras para criança. O adulto não tem mais figura, ele faz uma pergunta e ali você vai achar uma resposta, o adolescente também. Escolher, né? Vai escolher uma palavra para poder iniciar, que é aquela palavra que a criança vai ter, com certeza vai ter facilidade e vai ser a palavra que ela sabe escrever. O adulto também, o adolescente também, é uma estratégia. Depois você vai consultar a lista de palavras, vai descobrir qual é a palavra que está certa, qual é a palavra que está errada, vai contar o número de quadradinhos correspondentes. Já estamos trabalhando o quê? A questão da percepção espacial. Já falei de quantas letras, né? Então, a cruzadinha é muito legal.
muito bacana mesmo, tem de madeira, você pode fazer ela de material, tem uma de material riscado que é tampinha de garrafa, que, nossa, é muito bacana. Você pode trabalhar ela na folha, tem muito para imprimir essas palavras. A outra que eu quero também falar com vocês é o bingo das letras e palavras, que também é muito bacana, principalmente trabalhar conscientização fonológica, né? Conscientização de silábica, fonêmica, grafema. A gente vai trabalhar tudo isso com a criança através desses jogos. O bingo de letras, eu tenho esse aqui, mas tem ele vem as cartelinhas, ele vem as letras, né, a palavra completa, depois que você termina, a palavra e as letras que eu vou trabalhar. Então eu trabalho letras, sílaba, trabalho fonemas, e ele vem a cartelinha. Eu vou tentar tirar aqui, porque na caixa tá bem. Então aqui, tá vendo? Tem a figura e eu vou trabalhando. Como eu faço um atendimento individualizado, eu trabalho com uma criança só, mas o legal é você trabalhar no mínimo com 2 crianças quando você está dentro de sala de aula. Esse de madeira é normalmente quando você está trabalhando mais sozinha, mas você pode imprimir. Tem muitas ideias na internet, nos grupos de troca de materiais, que você pode imprimir. Então, o que favorece o bingo das letras? Reconhecer as letras do alfabeto e suas formas, né, o desenho da letra, identificar qual é a vogal, qual é a consoante, formar, escrever, ler as palavras de forma correta, relacionar o som, né, grafema, fonema, reconhecer e nomear as letras do alfabeto. Gente, antes da gente passar o bingo ele é utilizado de diferentes tipos de letras, né? A impressão dela maiúscula, minúscula, vem com acento. Então, esses dias eu tava com a menina, aí o que aconteceu? A gente estava trabalhando, né? O que eu fiz? Eu peguei esse Lego aqui, tá vendo? Esses blocos, né? Peguei esse Lego e no Lego eu montei. Aí eu separei quais eram. Aí coloquei, cortei bonitinho, tá vendo? Imprimi. Aí eu coloquei quais eram as vogais e quais eram as consoantes, porque ela era uma criança que ela tá aprendendo agora, ela tem dificuldade e ela não sabia quais eram as vogais e quais eram as consoantes. E ela como ela estava visualizando, aí aqui, ó, tá vendo? E ela foi encaixando, ó, vocês podem trabalhar também, aqui são as vogais. Aí o outro grande eu coloquei as consoantes. Vocês podem trabalhar também a questão dos blocos. Eu entrei nisso porque eu lembrei agora que eu tô com esse material aqui perto e é bem bacana, bem interessante. Então, assim, você pode trabalhar, igual eu tô falando, com 2 crianças, 4 crianças. Eu trabalho de forma mais individual. Tem muito material bacana. Outra coisa é a loto. É a loto de leituras. Eu posso trabalhar lotos de leituras também com a mesma cartela, com esse mesmo material do bingo das letras. Posso trabalhar também. O que ele vai refletir? O funcionamento do sistema alfabético de escrita, construir palavras por meio de brincadeira, usar o conhecimento, né? A criança vai escrevendo e ela vai falando o nome da letra, o som da letra, né? Estabelece correspondência sonora e escrita, muito bacana. O professor ele coloca lá as fichas, né? Normalmente a loto vem com 4 fichas, tem uns que vem com 6, com 8. Essa aqui minha, ela veio com 6 fichas. Então ali eu entrego as cartelas e vou pedindo e entrego todas as letras e a palavra escrita, né? Olha aqui, ó. A palavra e ela tem as letras. Então eu vou pedindo para a criança completar com todas as letras e ali depois ele vai trabalhar a sílaba tônica, toda a questão da concentração fonológica. Tem madeira, você pode fazer material reciclado, você pode, né, a questão de imprimir,
na internet, tem muito para você poder fazer isso. Nós vamos trabalhar agora também um pouco do jogo da memória. Esse aqui, eu tenho ele, é do Bob Esponja, tá vendo? Os meninos adoram. Gosta tanto que eu não tenho mais nem a caixa dele que o menino pediu e eu dei a caixa. Então assim, o que eu posso trabalhar com o jogo da memória? O que vai ajudar o meu aluno com o jogo da memória? Você pode trabalhar as figuras, fundo, mas o mais importante, sequência, é fazer o treinamento da memória. A criança, a questão da percepção visual, visiomotora. E você, nas figuras aqui, ó, eu posso trabalhar o nome dos personagens, quais são as cores de cada figura, posso trabalhar a questão de tamanho, espécie, então assim, dá para trabalhar muitas coisas. É muito bacana. E observando as figuras, né? Então isso é muito legal, para você poder trabalhar com a criança. Então vamos lá. Memória visual, vocabulário, discriminação visual e desenvolvimento do pensamento lógico. Esse é o papel do jogo da memória. Posso trabalhar também o ditado recortado. O ditado recortado, gente, eu já vi ele tem madeira, vocês podem acompanhar aí pelo slide. Ele tem madeira e ele também tem papel, né? Um papel para ser impresso, vocês podem pegar nos grupos. O primeiro jogador determinado por um sorteio vira a ficha. Desculpa, esse é o jogo da memória. Cada jogador recebe uma cartela com 8 figuras. Na vez, o jogador deve tirar uma figura com a palavra do monte, né? E ali ele vai falar a palavra correspondente àquela figura. Vamos supor, laranja. Você pode perguntar quantas letras, quais são as letras, quais são vogais, quais são consoantes. Pedir para ele escrever a palavra, né? Escrever a palavra. Então é legal o ditado recortado trabalhar com 2, 3 crianças, mas só de trabalhar com uma também. Quem vai ganhar é quem preencher primeiro a tabela. A gente trabalha com a parlenda, que é uma leitura de ajuste. O que a parlenda ajuda para a criança? Gente, é o que eu mais vejo nos grupos da internet, são parlendas. Para trabalhar com crianças, principalmente no ensino fundamental 1. Refletir sobre o sistema de escrita alfabética, a questão de corresponder o som, né, fala e escrita, ler antes para antecipar, ela vai usar estratégias de leitura. Aí, como eu já falei, o ponto da leitura. Esses jogos são muito bacanas para poder. Agora eu vou falar sobre o jogo de separação silábica. Também tem aí no slide de vocês. Olha só o que eu posso trabalhar no jogo de separação silábica. Eu tenho uma figura e a sílaba, estão vendo? Então, no dominó, normalmente é legal trabalhar de 2 crianças a 4 crianças. Então, corresponde ao jogo do dominó, só que eles vão completando. Quem ficar com menos peças no final ganha. Mas aqui, gente, vocês vão trabalhar muito, é muito legal. A maioria dos jogos que a gente acha são de 2 sílabas, né? Dessas palavras, separação silábica. Mas dá para trabalhar bacana, porque vai corresponder a figura ao nome e a sílaba. Trabalha letras. Então, esse aqui é um jogo bem bacana. Posso comprar tábua de madeira? Posso fazer? Pode. Posso pegar o texto? Eu posso pegar e imprimir na internet? Pode, tem muito. Então, vamos lá. O que favorece a separação silábica? Sistematiza a separação da palavra em sílabas, constrói os conceitos de letra e sílaba. Ele vai construir esse conceito na cabecinha da criança. Identifica e memoriza, né? Diferentes formas de silábicas. Aprimora a leitura e a escrita. Ele sai um pouco daquela escrita convencional das palavras, né? No papel. Ele vai trabalhar ali. Fixa o conhecimento durante a aula, os alunos gostam, porque como é um jogo, eles vão fazer com outras crianças, eles vão exigir deles mais a questão da competitividade, do desafio.
ele vai identificar e memorizar diferentes figuras. Isso é muito legal. Você pode trabalhar em ciências também, não só em português com esses dominó, ciências, geografia, se for um dominó com bichinhos. Gente, tem vários. Em outra aula também a gente vai falar de outros dominós. Esses são a questão de jogos de alfabetização, que pode ser comprado. Outra coisa muito legal, tem um slide aí que eu achei bacana, vocês podem fazer com essa palavras, vocês podem fazer eles até com aquelas formas de gelo. Eu achei, o pessoal também faz muito com garrafa, né? E eu achei muito bacana o caça-palavras. O objetivo do caça-palavras principal é trabalhar ortografia, percepção visual. Você vai visualizar ali as palavras, você vai fazer treinamento da sua memória e vai ter que achar a grafia correta de cada palavra, né? Então isso vai fazer com que o jogo ele aumenta o vocabulário da criança, do aluno. Ele vai mexer com aquela questão de desafiar, né? Porque ele vai ter que procurar ali a palavra. Ele favorece também a capacidade de observação e raciocínio. Eu tenho um aqui, que eu vou mostrar para vocês, que eu comprei. Ele é esse aqui, ó, né, de madeira. E aí é assim, ó, tem aqui, né, tá vendo? Vocês podem fazer isso até impresso, porque essa letra aqui é uma letra mais cursiva, né? Então aqui a criança vai pegando sílaba por sílaba e vai montando palavras. Esse aqui que eu comprei, eles são 12 placas, ele não é fácil, dá pra fazer, ele é um jogo, ele não é brasileiro, não é da indústria brasileira, tá? Ele é um jogo que veio de fora, mas tem muitas palavras aqui, ó. Vamos lá, olha aqui, ó. Ma, ca, có, tá vendo? Então, os meninos adoram trabalhar com esse caça-palavra. E também tem no papel, que dá pra imprimir, é um material que dá pra imprimir, tudo isso é muito bacana. Outro legal também, eu quero falar pra vocês que eu não tô com ele aqui agora, que é a trilha do alfabeto. Como é que eu posso trabalhar com a trilha do alfabeto? Você pode imprimir, você pode fazer. Esses dias eu vi dentro de um hospital, né, uma psicopedagoga trabalhando, até o tabuleiro dos jogos, no lençol, criança em cima da cama, criança determinados materiais ela não podia pegar, então ela trabalhava todos os jogos, né, essa trilha no lençol, no tapete. Então assim, vai da ideia, vai da disponibilidade de material. Eu preciso então da trilha, eu preciso desse tabuleiro de papel, impresso. Eu gosto de mandar os meninos fazerem, porque ali dá pra ver muito desenho, a parte do grafismo, e eles desenham, criatividade, imaginação, e eles se sentem realizados, porque eles montaram o jogo deles, né? Os jogos deles. Então, assim, o objetivo é identificar e nomear letras do alfabeto, percorrer toda a trilha, e depois ali, quando é maiorzinho, menorzinho, você pode trabalhar o alfabeto, vogal, consoante. Maiorzinho, você já pode trabalhar aí essa trilha também com sílabas, que é muito bacana. Então vai jogando. Aí vamos supor, cai na letra A. Eu jogo dado 1, letra A, que está iniciando. Aí eu posso pedir para a criança falar palavras com a letra A, né? Cores com a letra A. Então vai muito da imaginação. É muito bacana o jogo para você identificar as letras do alfabeto. E tem que percorrer toda essa trilha. Vamos falar um pouquinho aqui, Paola. Eu vou falar para vocês alguns jogos, 2 por enquanto, depois ao longo do vídeo a gente vai falando outros jogos. Todos esses jogos vocês podem trabalhar com deficiente intelectual, transtornos de aprendizagem, TDAH, dislexia, transtornos de leitura. Excelente esses jogos. Um jogo que eu gosto muito de trabalhar com criança com dislexia é a Forca, que é um jogo clássico, né? Ele é muito antigo, é fácil para você trabalhar com a criança, é excelente. Você vai trabalhar a escrita, a palavra, o som, construção de palavras, letras.
Então, para dislexia é muito legal você trabalhar. E outro jogo que é essencial, né? Você tem que trabalhar é jogos de rima e jogos de conscientização fonológica com crianças com dislexia. Gente, vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Esse foi o segundo bloco. Na outra semana nós vamos liberar o terceiro bloco. E espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só me chamar o Márcio. E todos sejam muito bem-vindos ao nosso curso.